Gente, vamos ver agora o conceito de regra da cadeia e derivadas parciais, duas variáveis, e o conceito também se estende para três variáveis. Então está aqui, vamos compartilhar aqui a tela de boa noite, para a gente poder ver a regra da cadeia. Então são três tipos de teorema. Então vamos considerar aqui o primeiro caso. Caso 1. Antes de mais nada, vamos notação. Então, se a gente tiver uma função, sejam f de A em R, f1 de A em R, e f2 do mesmo domínio em R, e onde A está contido em R, ou A está contido em R2. Ou A está contido em R3 também, né? A está contida em Rn, né? Dependendo da situação. Então, aqui a gente tem duas funções em algum subconjunto dos números reais, ou do plano, ou do espaço. Definimos f igual a f1, f2, ou seja, o par ordenado das funções, de modo que f de x seja igual ao par ordenado f1 de x, f2 de x. E isso no caso A contido em R2, não é, no caso A contido em R1. Já no caso A contido em R2, f de xy igual ao par ordenado f1 de xy, f2 de xy. A gente vai precisar disso aqui para definir composição de funções, sejam pares ordenados de funções, de outras funções. Então, por exemplo, C G de R, não, G de F vai ter uma imagem, né? Se a gente tiver G de D em R. É uma função G de B em R é uma função com B contido em R2. Isso aqui é uma notação preliminar. Não, a gente não precisa dessa complicação.
Ou precisa? Vamos lá. É porque é o seguinte, o caso a gente precisa de uma G cujo domínio contendo a imagem de F. Imagem. Lembrando que vocês têm que saber o que é domínio em imagem, tá? Imagem de F. Imagem de F é. Lembrando, né, que imagem de F igual ao conjunto. Na verdade, eu não preciso dessa chavinha aqui. A chavinha tem que estar em outro lugar. A imagem de F é o conjunto dos pontos x, y. O conjunto dos pontos. Porque depende se F for o conjunto for de R2 ou em R, né? Mas são os pontos que a função atinge. Então, o que a gente tem aqui? Aqui, no caso, basta que x esteja em A, ou para o ordenado x, y esteja em A, e Z, no caso, né? Então, aqui a gente tem a imagem de F igual são os pares ordenados x, Z e W, né? Ou S, ou UV, vamos trabalhar com UV. Os pares ordenados U e V, tais que U igual a F de x com x pertencente ao domínio, né? E V. Reparem que a gente tem F1, né? F1 de x. E V igual a F2 de x. X. A gente não precisa colocar. Porque vocês precisam aprender a questão da notação para funções de várias variáveis que sejam de R e R2, né? Tenho como contradomínio o R2. Então, aqui, ó, V igual a F2 de x pertencente a A. Um pouco essa chavinha aqui não é muito fácil de desenhar, não. CX, se A contido em R2, em R. Aqui, para A contido em R2, a definição muda, né? Muda muito pouco, né? Só vai praticamente Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Só vai mudar que o AX pertence, XY pertence a A, né? Aí vai ser os pares ordenados U e V. Acho que U igual a F1 de XY e V igual a F2 de XY. X e Y, o par ordenado pertencente a A. Então, assim, G tem que conter a imagem de F, né? Definimos H igual a G bola F. H igual a G bola F igual a... Ele vai ser o seguinte. G é uma função só, né? A gente vai ter G, o par ordenado, G bola F1, G bola F2. Daí, desse modo, a gente tem H de X igual ao par ordenado. Não, isso aqui não vai ser o par ordenado. Isso aqui vai ser simplesmente o G de
É G de duas variáveis. G é uma função de duas variáveis. Então, a gente tem aqui G de f de x. F1 de x. F2 de y. No caso, A contido em R2. Em R, quer dizer. E o F, o H, de xy igual a G de F1 de xy e F2 de xy. Então aí você já tem pronto a definição preliminar, definição e notação preliminar. Então, vamos agora para os teoremas de regra da cadeia. Vamos aqui, regra da cadeia 1. São 3 formas aqui que a gente vai trabalhar. Isso aqui se generaliza para qualquer número de variáveis. Então, a gente tem aqui a regra da cadeia e a gente vai ver o tipo 1 da regra da cadeia. Considere F de A em R e G de I, o intervalo, em R, imagem de F contido em I, A contido em R2 e contido em R, intervalo aberto. O I tem que ser um intervalo aberto. X0, Y0, ponto interior de A, ponto interior de A. A gente vai trabalhar com funções diferenciáveis. A gente tem mais o quê? Z0 igual a f de x0, y0. Z0 pertencente a I. Z0 igual a f de x0, y0. Mais condições. Ponto interior de quem? De A. Ponto interior de A. A gente tem Z0 igual a f de x0, y0 e x0. O que a gente tem aqui? Tem muitas condições, muitos elementos. Depois aumenta mais ainda aqui. Até a gente tem uma função que a gente vai compor aqui, né, com a f. A imagem da f vai ter que estar contida em x, senão a gente não consegue compor. Z0 está no intervalo. F diferenciável e G diferenciável. F e G diferenciável em x0, y0. Em x0, y0. E G diferenciável, derivável, né? E G de uma variável só. Um côbio diferenciável. Tive que importar aqui. G diferenciável em x0, y0. Em z0, né? F de x0, y0. Ó. G diferenciável em z0. A gente tem o seguinte. Tem seja H
igual a composta H igual a G vala F. Então, a galinha, na verdade, seria a gradiente, né? Porque F é uma função H é uma função de duas variáveis. Então, assim, tem o seguinte, ó. Então, derrom de H, derrom de X em X0, Y0 é igual a derrom de H, derrom de G, derrom de, derrom de G, derrom de... Porque, na verdade, derrom de G, G', né? Que vai ser G' de Z0 vezes derrom de F, derrom de X, de X0, Y0. E derrom de H, derrom de Y, de X0, Y0, é igual a G' de Z0 vezes derrom de F, derrom de Y de X0, Y0. Vamos agora para a segunda definição. O segundo tipo de regra da cadeia. É parecido. Todos são parecidos, na verdade, porque é o mesmo princípio. Então, considere f de A em R, A contido em R2, que a gente tinha no primeiro caso. Agora vai ser duas Fs. Considere f de I em R, e aí a gente vai formar uma função de duas coordenadas. Considere f de I em R. Vamos escrever o mesmo padrão aqui, F1, né? F2 de I em R. Aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar com os variáveis U. Aqui seria melhor colocar U e V, né? Para depois eu escrever no formato mais. Que em vez de Z, que depois vai ficar um pouco mais complicado. Vamos trabalhar com U e V. Dá no mesmo, né? Questão notacional. Mas isso aqui eu vou uniformizar a notação. Aqui eu vou botar U. O zero, o zero, o zero. E aqui vai ser G' de U0. Eu estou mudando o Z para U para uniformizar a notação só, tá, gente? Não tem nada de errado aqui, não. Aqui não tem problema. Também serve para Z0. Questão preferência pessoal. Esse cursor, às vezes, dá uma sumida. Então, a gente tem aqui o F1 de I em R, F2 de I em R, G de A, vou usar o que aqui? Porque aqui, ó, eu vou usar A em R. G de A em R. Agora já seguindo a mesma imagem de... E aí a gente tem o seguinte, F igual a F1, F2. É o par ordenado. Imagem de F contido em A. Aqui a gente tinha imagem de F contido em I, né?
Tá invertido porque agora quem é função de duas variáveis é a nossa g, não a f. A f a gente tem uma variável só. Então, imagem A contido em R2 I contido em R intervalo aberto, A contido em R2. Depois a gente vai trabalhar com dois conjuntos de R2, intervalo aberto. A contido em R2 e a gente vai ter também, vamos seguir aqui a notação, né? Vamos seguir aqui para evitar que fique diferente. X0, Y0, ponto interior de A. Então vamos fazer o seguinte. Agora, X0 pertencente a I. X0 pertencente a I. U0, V0, ponto interior de A. E o 0V0, ponto interior de A. Lembrando que é o seguinte, aqui eu estou trabalhando U e V como variáveis de G. Então, eu não vou escrever derrom de U, G, derrom de X. Eu vou escrever derrom de G, derrom de U. Isso vai facilitar na hora de entender o que está sendo feito. É como se aqui a F1 fosse a função U e a F2 fosse a função V. Então, a gente tem o seguinte. Depois eu vou reescrever todas essas formas numa coisa que seja mais legível. Tem o 0V0, ponto interior de A. E F1 de X0 igual a U0. F2 de X0 igual a V0. Então já foi bastante aqui das condições, dos elementos. F diferenciável em X0, né? F derivável em X0. Acabei. F diferenciável em X0 e G diferenciável em U0V0. Em U0V0. E então a gente tem, esse daqui é um monte de condições que a gente tem para que a gente possa aplicar a regra da cadeia, com cuidado, né? Porque se não tiver essas condições satisfeitas, dá problema. Então, e aí a gente fechou aqui as condições. Agora podemos escrever aqui seja H igual a G vezes F. Agora, H é uma função de uma variável só. H é só uma função só de x. Então, a gente tem H' de x igual a H' de x0, né? Então, escrevi então no outro. Escrevi, mas escrevi em outra forma. Então, vou botar aqui, sempre igual ao que eu tinha escrito antes. Então, G, H' de x0 igual a G, derrom de G. E aí eu não vou escrever derrom de x, porque isso confunde, tá?
O g é uma função, é outra função. Então, vamos escrever nas variáveis de g, que é o u e v, né? Então, derrom de g, derrom de u no ponto u0, v0, vezes derrom de f1, derrom, não é derrond, né? F1 linha de x0 mais derrom de g, derrom de v, de u0, v0, que é a derivada em relação à segunda variável. Aqui é a derivada em relação à primeira variável, que está mais à esquerda aqui. Aí a gente vai ter vezes f' 2 de x0. F' 2 funciona como se fosse a função v. Então é isso. A gente vai reescrever isso de uma forma muito mais legível, tá? Então, eu já vou fazer isso ainda nessa aula. Então, aqui. E vou dar exemplos também. 3. A gente tem o seguinte. Vamos sempre mantendo a mesma coisa. A gente começa com as funções, depois as imagens, a imagem contida, aqui. Considere f de 1 de i e de a em r. Agora vai ser a e b, tá, gente? Então aqui a gente tem o seguinte. Considere F1, F1 são duas funções de R, em R2, de A em R, F2 de A em R, a gente vai ter G de B em R, F igual a F1, F2, e a gente tem também imagem de F contida em B, imagem de F contida em B, a gente tem A contido em R2, B contido em R2, X0, Y0, ponto interior de... Tem X0, Y0, ponto interior de A, X0, Y0, ponto interior de A, de A. Quando eu escrevi aqui, gente, eu só vou deixar uma coisa clara aqui. F diferenciável em X0, eu estou escrevendo o seguinte: F1 e F2 são diferenciáveis em X0. Isso, pela definição, acaba gerando isso como um resultado. A gente vai ter o seguinte: F vai ser diferenciável em X0 se o F1 e o F2 forem diferenciáveis, tá? Então aqui eu vou fazer um asterisco aqui, ó. F é diferenciável. É bom vocês saberem isso. F é diferenciável em X0. Em X0. Porque aqui o F é uma função de duas coordenadas. Se F1 e F2 forem diferenciáveis em X0. Vou escrever a mesma coisa lá embaixo. Então, tá aí, gente. Essa é uma coisa importante, vocês têm também que saber. Aqui é ponto interior de A,
U0 V0 ponto interior de B F de x0, y0, F1 de x0, y0 igual a U0, F2 de x0, y0 igual a V0. O que mais que a gente tem? Tem várias coisas aqui. Deixa eu ver aqui. F de x0, y0. Vamos subir aqui para ver se tem mais coisa. 0, x0. F e as funções têm que ser diferenciáveis, né? Aqui. F diferenciável em x0, mesma coisa. Então aqui, ó, já que agora o F tem duas variáveis. F diferenciável em x0, y0 e F e G diferenciável em U0, V0. Pronto. Então a gente tem o seguinte, ó, o ponto interior aqui, o F1 de x0, y0, o F2 de x0, y0 igual a V0, F diferenciável, G diferenciável, então eu vou botar a observação azul aqui, ó. Aqui. F é diferenciável. Eu botei x0, eu botei x. X0. F é diferenciável em x0 e y0. Lembrando que aqui a gente está em duas variáveis. Se for diferenciável em se F e F2, F1 e F2 forem diferenciáveis em x0 e y0, né? Mas se a gente tiver as duas coordenadas diferenciáveis em x0 e y0, então a gente tem aqui, se F1 e F2 forem diferenciáveis em x0 e y0. Então a gente tem isso aqui. Essa é a propriedade que a gente vai ter para f diferenciável em x0 e y0. E aí a gente tem o seguinte, f como um par ordenado, né? E a gente tem h de novo, h igual a bola f, f é g bola f. H igual a g composta com f. Seja h igual a g bola f. Então, passar um pouco mais para o lado aqui, para não ficar mais uniforme. Então, a gente tem o seguinte. Então, agora é bem mais complicado que os anteriores, né? Porque tem mais informação aqui. H é uma função de duas variáveis. A gente tem o seguinte, ó. Derronde H, derronde X de x0, y0 vai ser igual a derronde G, derronde U de U0, V0 vezes derronde F1 derronde X de x0 e y0 mais derronde G, derronde V de U0, V0 vezes derronde F2 derronde X de x0, y0. E aí a gente tem o seguinte, ó.
derrom de H, derrom de Y, de x0, y0, igual a derrom de G, derrom de U, de U0, V0. É bom mudar essas variáveis sempre para evitar que haja confusão, tá, gente? Derrom de F1, derrom de X, de X0, Y0. O F1 está cumprindo o papel do U, tá? Derrom de G, derrom de V, de X0, de U0, V0. Derrom de F2, derrom... Aqui não é X não, gente. Aqui é Y, né? Eu estou derivando em relação a Y, né? Aqui é Y. E aqui derrom de Y, de X0, Y0. Então, a gente tem aqui, ó, a galinha em cima aqui no 2, a galinha é uma função só de uma variável. A gente fica com essa cara aqui. E tem a H de duas variáveis, mas que a G ela tem uma variável só, e no outro caso com ambas com as duas variáveis. E aqui vocês já conhecem do cálculo 1, ambas com uma variável. Também dá para fazer com 3. Aí fica bem mais complicado, mas se estende, esse daí se estende naturalmente. Então vamos pegar aqui, simplificando. Versão simplificada. Não vou botar o x0, y0, o 0, v0, nada disso, porque senão isso não vai ser uma versão simplificada. Então, versão simplificada. É a versão para vocês gravarem, para vocês conseguirem entender melhor o que é o... É simplificada mesmo, tá, gente? Porque não é a versão formal, não. A versão formal é o que eu escrevi aqui acima. Mas a versão que ajuda vocês a decorar, então, vamos lá, para 1. Tá? Porque isso aqui não é a versão, não é completo, falta informação. Mas ajuda a gravar o que está em cima. Então, o que está em cima que é o que é o correto. Então, vamos lá. A gente tem uma G de U, uma F não, a gente não vai chamar exatamente para simplificar, a gente vai chamar F de U e uma U de x, y. E H igual a G de U, que é a G bola U, né? G de U de x, y. H de x, y igual a G de U de x, y. Aí talvez não tenha tanto problema não simplificar. Mas aqui a gente tem o seguinte, ó. Derrom de H. Aí vai direto, é rapidinho. Derrom de H, derrom de X é igual a G' de U, derrom de U, derrom de X. Que é igual a DG du, derrom de U, derrom de X. Muita gente usa essa notação aqui de DG du, DF dx, né? Derrom de H, derrom de Y é igual a G' de U, derrom de U, derrom de Y. E aí a gente tem dg du, que é uma variável só, então o d não é arredondado, derrom de U, derrom de Y. Pronto. Essa é a versão 1, simplificada. Vocês podem ver que menos que isso não dá para escrever, tá, gente? Menos que isso não dá para escrever, não. Vai dar problema. Aí vai ficar difícil de entender. Não dá, vai ficar incompleto mesmo. Então aqui a gente tem G de UV, U de X, V de X e H de XY. Não, H de X, né? H de X igual a G de U de X, V de X.
Então é isso. A H é uma função de variável só. Então a galinha de x, a galinha de x igual a dh dx a galinha de x igual a dh dx igual d-ronde v, d-ronde u' de x, que é igual, mais d-ronde g, d-ronde v, v' vezes v' de x. Isso aqui também pode ser escrito como d-ronde u, d-ronde g, d-ronde u vezes du em relação a x, né? Du dx mais d-ronde g, d-ronde v vezes du, d-ronde v, então é du aqui, é dv, dx. Então a gente tem o seguinte, ó, aí vocês escolhem, tá? Vocês escolhem a notação que vocês preferem, se é u' ou com du dx. E aí a gente tem o 3. 3 vai ser tudo com duas variáveis, né? G de uv. U é uma função de duas variáveis. V é uma função de duas variáveis. E H de xy também é uma função de duas variáveis. Todo mundo com duas variáveis. H é G de U de xy, é um G composta com par ordenado UV. E aí a gente tem o seguinte, d-ronde V, d-ronde U é igual a d-ronde V, não, d-ronde H, d-ronde X. D-ronde V, a d-ronde U ainda não foi. D-ronde H, d-ronde X. Agora sim, agora é d-ronde G, d-ronde U. D-ronde G, d-ronde U. E aqui, vezes d-ronde U, d-ronde X. Mas tem também a parte V, né? D-ronde G, d-ronde V, vezes d-ronde V, d-ronde Y. Lembrando que isso aqui não é um quociente, tá? Esse produto é produto mesmo, mas o outro não é quociente, não. Então, isso aqui é a derivação, é a notação. D-ronde H, d-ronde Y é igual a d-ronde. Mas essa notação aqui facilita bastante, porque ela tem algumas semelhanças, né? A questão do quociente é porque isso aqui tem uma razão de ser, tá? Por exemplo, se vocês forem pensar, se fosse cortar aqui, mas não pode, né? Não pode, tem que escrever assim. Quando vocês têm isso aqui, ó. Isso aqui ajuda muito a memorizar, né? Como se fosse assim, tudo D-ronde G, D-ronde X aqui, né? Mas aqui, vocês têm que tomar muito cuidado para não interpretar que isso aqui pode sair cortando. Não pode, tá? Mas isso aqui ajuda a memorizar. Vocês têm, vocês têm isso aí, porque o U tá aqui embaixo, o U tá aqui em cima. O V tá aqui embaixo, o V tá aqui em cima. E aqui não é D-ronde Y não que eu escrevi errado. Aqui é D-ronde X, tá? Aqui aí o X aqui, como eu tô com um X aqui, embaixo do H, aqui vai ser X também. Os dois vão ser X. D-ronde X. Então aqui, ó, D-ronde G, D-ronde U. Agora é Y nos dois. D-ronde U, D-ronde Y. Mais D-ronde G, D-ronde V, vezes D-ronde V, D-ronde Y. Pronto. Essas são as versões simplificadas. Ah, mas como é que eu vou usar isso? Então, aí tem vários tipos de exercícios que podem aparecer com regra da cadeia, né? Vamos ver os três tipos, né? Os exemplos dos três tipos. Exemplos mais explícitos. Que tem exemplo implícito e é bem mais complicado.
Isso a gente pode ver nas aulas síncronas. Então vamos lá, gente, exemplos. Vou dar uma olhada aqui. Os exemplos são os seguintes, gente. 1. Raiz de x2 mais y2. Então a gente tem o seguinte. De onde... vamos chamar essa de f de xy. H, né? H de xy igual a raiz de x2 mais y2. Então a gente vai chamar de u de xy a x2 mais y2. E g de u vai ser raiz de u. Então, g' de u a gente já sabe que é 1 sobre 2 raiz de u. G' de u é 1 sobre 2 raiz de u. E o d de u, d de x é igual a 2x. D de u, d de y é igual a 2y. Então, o U é raiz de x2 mais y, o U é x2 mais y2. Então, g' de U é 1 sobre 2 raiz de x2 mais y2. Então, vai ficar assim, ó. Não estou conseguindo apagar. Pronto. Foi. Então, a gente tem o seguinte, ó. G de x, H, T de H, T de x igual a G' de U vezes T de U, T de x. Isso aqui vai ser 1 sobre 2 raiz de U vezes 2x. Isso aqui vai ser x sobre raiz de U, mas o U tem que ser passado para... O U tem que ser passado para x e y, né? Só que o U é x2 mais y2. Então vai ficar x sobre raiz de x2 mais y2. E fechou o d de h, d de x. O outro derivada parcial vai ser d de h, d de y igual a g' de g' de u, d de u, d de y. Isso aqui vai ser 1 sobre 2 raiz de y vezes 2y. Isso aqui vai ser y sobre raiz de u. Desculpa, aqui é raiz de y, não. Aqui é a raiz de u. O y está em cima, então está aqui. U. E isso aqui vai dar y sobre raiz de x2 mais y2. Caso 2. Exemplos diretos. Caso 2. Vamos fazer esse aqui. H de x, y, H de x igual... Um exemplo interessante aqui. X elevado a cosseno de x. Então, x elevado a cosseno de x. Como é que eu faria isso aqui? Eu escrevo o u
O meu U vai ser a base aqui, né? H, não, vai ser U de XY, U de X igual igual a X. E o V de X igual a cosseno de X. E o E aí a gente tem um outro caso aqui, ó. O de x igual a x igual o v de x igual a x e o g de uv igual a u elevado a v. Bom, a gente tem o seguinte caso, ó, derrom de g, derrom de u, esses tem que prestar atenção, porque aqui a constante é o v, né? Se a constante for o v, o derrom de g, derrom de u vai ser vu v menos 1. Tudo bem. Mas no outro caso, derrom de g, derrom de v, o v é a variável. Aí vocês têm uma função exponencial. Aí vocês vão ter u elevado a v vezes ln de u. Muitas vezes é que vocês têm variáveis que vocês não estão acostumados. Isso aqui pode confundir, né? Porque vocês têm o seguinte, ó, xa linha, né? Isso aqui vai dar a xa menos 1. E x a elevado a x é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. A elevado a x, linha, a constante aqui, ó, é o u. A constante aqui é o v. Então aqui, ó, a constante aqui é o a. Então aqui vai dar x, a elevado a x ln a. Isso aqui é cálculo 1, tá, gente? Então, não me botem nos dois assim, o vu elevado a v menos 1, o v, o v menos 1 vezes u. Não é isso, não. Quanto à base, é diferente, tá, gente? Quanto à base, tá aqui, ó. Quando a base é... Essa bolinha é um pouco difícil de ver. Quando a base é a constante e a de cima é a variável, fica assim. E aí vai ficar como? A gente precisa ver quem é a derivada de cada um. A gente tem aqui, ó, o U' é igual a 1. V' igual a menos seno de x. E aí a gente tem a propriedade derrom de H, H' de x, né? H' de x é igual a derrom de G, derrom de U, U', mais derrom de G, derrom de V, V'. Isso aqui vai ser VU elevado a V menos 1 vezes, é o derrom de G, derrom de U, vezes U', que é 1, mais U elevado a V vezes ln de U, vezes o V', vezes menos seno de x, vezes menos seno de x. E aí isso aqui vai ficar assim, ó, o U é o x, isso aqui vai ficar, e o V é cosseno, vai ficar cosseno de x vezes x elevado a cosseno de x menos 1, menos seno de x, que multiplica ln de x vezes x elevado a cosseno de x. Aqui o x está, o menos 1 está fora do parêntese, tá? É, é isso. Outro exemplo, o 3. Bom, no caso do 3, vou fazer um produto aqui. No caso do 3, a gente tem h de xy igual a
raiz de x2 mais y2... Não, já usei isso. E elevado a x mais E elevado a x y cosseno de x mais y. Esse aqui complicou um pouco. A gente tem um produto, né? Então, o G de UV vai ser um produto. Vai ser o U vezes V. Melhor a gente fazer o seguinte. Melhor a gente trabalhar com uma coisa um pouco mais simples. Para a gente fixar as ideias. X ao cubo menos y ao cubo, sem precisar fazer o... E aqui, x mais xy. Então a gente tem o seguinte, ó, aqui é o x3 menos y3. A gente tem a seguinte situação. O G de UV vai ser o produto, UV. O H, não. Quem vai ser o U? O U é x3 menos y3. E o V é x mais xy. E aí o resultado, o derrom de U, derrom de x é 3x2. Derrom de U, derrom de V é menos 3y2. Derrom de V, derrom de x é igual a 1, que é o derivada do x, mais y, que é a derivada do xy, vírgula, derrom de V, derrom de y é igual a x, que é a derivada, o derivado do x é zero, e aqui é x. Aqui, derrom de g, derrom de u é igual a v, e derrom de g, derrom de v igual a u. Lembrando que a gente tem que considerar a outra variável como constante. Então, aqui, vamos lá. Derrom de g, derrom de h, derrom de x é igual a derrom de g, derrom de x, derrom de g, derrom de u, vezes derrom de u, derrom de x, mais derrom de g, derrom de v, vezes derrom de v, derrom de x. Bom, a gente conhece todos eles, né? Derrom de g, derrom de u é v. Derrom de g, derrom de x, derrom de u, derrom de x, ele está aqui, ó, 3x2. Mais derrom de g, derrom de v é u, vezes derrom de v, derrom de x, 1 mais y. E aí a gente tem como resultado, isso aqui vai ser igual a x3 menos y3 vezes 3x2 mais x mais xy multiplica 1 mais y. E pode deixar assim, né? Porque vai ser um polinômio gigantesco, né? Então a gente tem aqui agora o derrom de h, derrom de y, sendo derrom de g, derrom de u, vezes derrom de u, derrom de y, mais derrom de g, derrom de v, vezes derrom de v, derrom de y. Isso aqui vai ser v vezes
tem que achar aqui os valores. Menos 3y2 v vezes menos 3y2 mais u vezes... E aí vai dar x3, y3, x3 menos y3, vezes menos 3y2, mais x mais xy, x. E é isso, gente. Esses são os exemplos. Só queria dar uma lembrada aqui nas propriedades, operações com derivadas parciais, que eu acabei não dando. Mas as operações com derivadas parciais, elas são todas intuitivas, seguem as mesmas regras do cálculo 1. Então, a gente tem o seguinte, ó. G, sejam... a regra da cadeia que é complicada, né? Sejam F de A em R, aí tem que ter todas aquelas condições lá. F de A em R, G de A em R, agora mesmo domínio, né? X0, A contido em R2, X0, Y0, ponto interior de R2. X0, Y0, ponto interior de R2. De R2, não. Ponto interior de A. Mais específico que isso. X0, Y0 pertencente a A. Na verdade, é redundante, porque X0, sendo ponto interior de A, vai acabar sendo ponto de A. E a gente tem aqui F diferenciável em X0, Y0. Isso aqui, essas definições, esses teoremas aqui, eles são bem intuitivos e já acabam sendo usados mesmo quando não passa, porque é só usar aquela regra de trabalhar o outro como constante. F diferenciável em x0, y0, G diferenciável. Mas às vezes eles são bons para usar a notação na hora de escrever. Tem essa vantagem. Na hora que vocês forem escrever o processo de derivação, pode ser útil usar as propriedades. F diferenciável em x0, y0. Então, tá ali as regras de derivação famosas. A gente tem o seguinte, ó, aqui, ó, seja H antes de mais, não. Então, se H igual a F mais G, temos derron de H, derron de X, de X0, Y0, igual a derron de F, derron de X, de X0, Y0, mais derron de G, isso aqui é o 1, né? Derron de G, ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da subtração é a subtração das derivadas, que é a propriedade. A gente tem 3 propriedades de linearidade aqui. Então, derrom de H, derrom de X, de X0 e Y0, igual a derrom de F, derrom de X. Eu esqueci de botar aqui. É claro, derrom de H, derrom de Y, é igual a derrom de F, derrom de Y, de X0, Y0, mais derrom de G, derrom de Y, de X0, Y0. E aqui, derrom de H, derrom de X, x0, y0. Quando H for f menos g, vai ser igual a subtração das derivadas. Derrom de f, derrom de g, derrom de y,
Não, derrond x. Derrond x de x0, y0. E o derrond h, derrond y de x0, y0 é igual a derrond f, derrond y de x0, y0 menos derrond g, derrond y de x0, y0. Regra do produto, regra da multiplicação por constante, se h igual a cf, C pertencente aos reais, multiplicação por constante, derrond h, derrond x é igual de x0, y0, igual a c, o c sai para fora, né? Então isso aqui vai ficar c vezes derrond f, derrond x de x0, y0. E mesma coisa para o y, derrond h, derrond y, x0, y0, igual a c vezes derrond f, derrond y, de x0, y0. E por fim, o produto, eu não vou escrever a divisão, quer dizer, mas também vale, também vale. Eu vou ter que escrever a divisão sim, vamos lá. Mas é porque dá para ser decomposta, né? Mas acaba criando um trabalho desnecessário. Se H igual a FG, ao produto F por G, e C pertencente a R. Então, derrond H, derivada do produto, não é o produto das derivadas. Derrond H, derrond X, x0, y0, é igual ao F de x, aí como muda um pouco, tá? Você é derrond H, derrond X, derrond G, derrond X. F' G, derrond F, derrond X. De x0, y0. Vezes G de x0, y0. Então, vale a regra do produto, mais derrond F, era por isso que eu não queria escrever, porque fica muito grande. Derrond é G, derrond x de x0, y0, vezes já f de x0, y0. E aí vale a mesma coisa para derrond h, derrond y. Derrond h, derrond y, x0, y0, igual a derrond f, derrond y, de x0, y0, g de x0, y0. Mais derrond g, derrond y, x0, y0, vezes f de x0, y0. Agora, o outro fica bem grande, né? O quociente, né? E ainda exige que o g seja não nulo, né? G não pode se anular, não dá problema. Aqui. Então, aqui, se G C H igual a F dividido por G. E G de x0, y0 diferente de zero, então derrond H, derrond x é igual a... Aí vale aquele F'G, né? Menos G'F sobre G ao quadrado, né? Derrond F, derrond x. Aqui eu vou botar um colchete, tá? Para não confundir. Derrond G, derrond x. Aí, gente.
de escrita. Derron de G, derron de X, de X0, Y0. Que derron de G, derron de X, gente? Não. F'G menos G'F sobre G ao quadrado. Então aqui vai ser G de X0, Y0 ao quadrado. Aqui, derron de F, derron de X, de X0, Y0, vezes G de X0, Y0, menos derron de G, derron de X, de X0, Y0, vezes derron de não, F de X0, Y0. Sobre G ao quadrado. E já o derron de H, derron de Y, derron de H, derron de Y, é igual, mesma coisa. Então, isso aqui é só para dizer para vocês que vocês podem usar aquelas propriedades de operações fundamentais com o com a derivada parcial. Derron de G, derron de X, de X0, Y0, derron de Y, derron de Y. Se eu comecei com derron de Y aqui, vezes X0, Y0, você tem toda hora escrever aqui o X0, Y0, vezes F de X0, Y0, sobre G de X0, Y0 ao quadrado. Sobre G de 0 a Y0 ao quadrado. Vou dar um brinde para vocês aqui com uma sexta propriedade, porque um monte de gente erra isso aqui. Bota, se eu tiver C, H igual a F elevado a G, e F, peraí, isso é consequência da regra da cadeia, né? E F igual. Então vamos fazer isso aqui como se fosse um exercício de regra da cadeia, né? E F é maior que zero, F de 0, Y0 é maior que zero, é positivo, então derron de H, derron de X é igual a... Então, assim, se a F for constante, vamos fazer via regra da cadeia aqui. F elevado a G, né? Da derivada de F, ela, com a F constante, primeiro a gente derivou a F, né? Botou a G constante. Tá, então vai ser E de X0, Y0, vezes H de vezes H de X0, Y0, elevado a G de X0, Y0, menos 1. Então, aqui, ó, vezes... Bom, aqui a nossa primeira variável é a H. Então, vai ficar vezes derron de H, derron de X. X0, Y0. Mas, isso aqui é a regra da cadeia, né? O que a gente tem? O derron de H, derron de a primeira variável, né? Considerando a... Aqui não é H não, gente. Aqui é F. A base é F. Aqui. Derron de H. Como se fosse derron de H, derron de F. Então aqui, ó. Derron de H em relação à primeira variável. E derron de F, derron de X, né? Derron de F, derron de X. E aqui, a derivada de F com a F constante e a G variável
vai ser f de x0, y0, g de x0, y0, sem o menos 1, e vezes ln de x0, de g de x0, y0, não, ln de x, de f. F é considerada constante. Aqui é ln de f, x0, y0. Reparem que o f é maior que zero, né? Aí dá para fazer o ln. Vezes d-ROM de g, d-ROM de x. Então vocês veem que é bem complicadinho aqui, tá? Isso aqui é bem complicadinho. Aqui vale a mesma coisa. D-ROM de h, d-ROM de y. Aí eu vou copiar, gente, porque não tem como escrever tudo isso de cara, não. Mas isso aqui é um brinde, tá, gente? Isso aqui poderia não estar escrito e vocês terem que deduzir, tá? E realmente isso aqui dá para ser deduzido. Dá até para botar como questão isso aqui, deduza essa fórmula aqui. Então aqui não é mais x, aqui é y. E aqui embaixo não é mais x, aqui é y. Aqui não é mais x, aqui é y. Aqui não é mais x, aqui é y. Usualmente essa aí se faz por regra da cadeia, porque decorar essa fórmula é meio complicado. Agora, essa aqui tem... normalmente esse monte de x0 e y0 atrapalha a leitura, né? Mas na hora de fazer os exercícios vocês vão entender melhor. Então é isso, gente. Nos vemos na próxima aula. Aula de plano tangente, reta normal, essas coisas.